Oi, Carla, boa tarde. Quero fazer a minha saudação a você e extensiva a todas as companheiras que estão aí contigo nessa tarde. Agradecer a tua lembrança, provavelmente a lembrança de todas aí. Afinal de contas, já há bastante tempo que eu não estou, né, convivendo muito com as questões públicas. Estou mais reservada, mais na minha família. Uma decisão que tomei já há muito tempo atrás, né? Mas quando a gente é cutucada por companheiras e com um objetivo tão necessário, principalmente para o mundo das mulheres, a gente não se recusa, né, Carla? E a gente vem aqui para frente e conversa um pouco com vocês, né? É, então, a Carla falou que mais ou menos eu deveria estar fazendo uma descrição, né, sobre a minha trajetória aí nessa questão eleitoral, nessa questão de campanha e de legislatura, né? Eu fui vereadora de 2004 a 2008. Depois eu fiquei fora porque o planejamento dava conta de que nós não iríamos para a reeleição, nós faríamos troca, né, de lideranças. Aí eu voltei em campanha depois em 2012, se eu não me engano, aí a gente não se elegeu. Então, posso estar relatando para vocês essa minha experiência de 2004 a 2008, né? O meu nome, ele surge já durante o processo de governo popular em Blumenau, né? Eu não era afiliada a nenhum partido quando eu fui convidada pelo prefeito Décio, mas na verdade indicada por militâncias dos movimentos populares. Quer dizer, o meu nome tinha o respaldo dos movimentos populares da cidade, e não porque eu estava filiada ao PT. Eu vinha me filiar ao PT uns 2, 3 anos depois que eu estava no governo, exatamente por uma convicção, né? Não por interesse, né? Que a gente não tem essas práticas, né? Então eu fui indicada a partir do resultado desse governo, das expressões da implementação de políticas públicas. Então eu estava ali pincelada entre várias lideranças por uma vontade, uma escolha interna do PT, mas que, na verdade, o que me estimulou a aceitar o nome foram os movimentos populares. Eu somente acatei essa decisão, né, e essa escolha a partir do momento que um coletivo bastante expressivo da cidade, dos movimentos populares, dos movimentos sindicais, me chamaram e disseram que nós deveríamos estar tendo uma representação feminina na Câmara de Vereadores. Então, primeiro, a história de vida, né, da pública, principalmente, né, a partir da minha história profissional, a decisão de movimentos populares de escolher alguns nomes que efetivamente pudessem estar, né, representando, pudessem estar legislando de acordo com os interesses desses movimentos populares e desses segmentos que eles representam, que nós representamos. Pelo resultado, como eu disse, também de governo, porque quando nós implementamos a política de assistência social com políticas voltadas ao idoso, à criança e adolescente, com políticas voltadas ao enfrentamento às questões das mulheres, às questões da população negra da cidade, das questões das populações LGBTs, nós começamos dentro da política de assistência, então, a implementar algumas políticas que efetivamente tinham esse recorte, né, de entrar em todas as ações da política de assistência, e começamos a pulverizar também para as ações das outras políticas. Então a gente acabou tendo uma expressão na cidade, uma expressão dentro do próprio governo, né? E aí, no final, então, homologada pelo Partido dos Trabalhadores, começamos o planejamento contava com um número bem expressivo de pessoas, né? Eu acho que foi uma candidatura que contou com pessoas com nomes muito expressivos nos movimentos populares e sindicais da cidade, com uma história bastante forte de luta na defesa da população trabalhadora, né? Então, foi bem expressivo o planejamento. Entramos numa candidatura com forte planejamento, mapeado, né, todo final de semana.
exatamente desde como buscar o voto, de como fazer as defesas das políticas que essa candidatura estava defendendo. Então foi bem exitoso, apesar da derrota do nosso governo, né? Na época o Edson era o candidato e sobraram, na verdade, 5 vereadores eleitos, e eu, a única vereadora, pelo Partido dos Trabalhadores, dos quais 2 já no ato de assumir saíram do partido, né? Que foram os 2 irmãos Roncaglio. Ficamos eu, o Isaltino e o Vanderlei, né? E vereadores de oposição, certo? Então, num momento bastante difícil, né? 8 anos de governo, e aí ganhou o João Paulo Kleinobing, e com essa maneira, né, que eles têm de governar, principalmente pautado em levianidades, em denúncias que não procediam. Então eu passei grande parte também da minha legislatura nesse enfrentamento na questão do modo da esquerda governar, né? Mas a minha candidatura, ela, quando eu ganho as eleições, apesar de eu já fui uma das primeiras vítimas do fake news, né? Quando eles perceberam, a oposição percebeu que eu ia ser uma vereadora bastante votada, pela expressão que esse coletivo tem na cidade, né? Um coletivo, não é a expressão da Maria Emília, mas era a expressão de um coletivo muito forte. Quando eles perceberam, mapearam por pesquisa que eu ia ser uma das vereadoras mais bem votadas, eles lançaram uma fake news dizendo que eu tinha distribuído cesta básica, espalharam nas comunidades empobrecidas, nas periferias da cidade, de que eu estava presa, não adiantava mais perder um voto, né? Então nós tivemos aí 15 dias, 20 dias anterior à eleição, com essas fake news ganhando de uma forma explosiva na cidade, né? Foi assim, como se tivesse um raio caído e a sua dimensão tivesse atingido todo o território da cidade, todas as pessoas, né? Inclusive rádios, olha, a candidata Maria Emília do Partido dos Trabalhadores está sendo presa, ficou constatado que ela distribuía cesta básica e tal. Mas conseguimos ainda vencer com 2.000 e poucos votos. Eu não sou muito boa de ficar na memória quantos votos a gente ganhou, mas foi o suficiente para ganhar as eleições naquela onda de destruição do Partido dos Trabalhadores e na forma da esquerda governar, né? Aí fomos para a luta. Eu tive um processo, o PSDB colocou um processo, forjou testemunhas de que eu tinha distribuído cestas básicas, todas elas ganhamos na justiça, testemunhas forjadas que no ato de fazer a cariação disseram que foram quase que forçadas por algumas pessoas, né? O juiz que nós tivemos foi bastante rigoroso, então a nossa inocência foi provada. Na época, inclusive, eu disse, olha, revirem a Secretaria de Assistência, vão lá ver se houve aumento, por exemplo, nós não trabalhávamos mais com a cesta básica, mas a direita não sabia ainda, né, porque eles nunca sabem de nada. Nós trabalhávamos com o Vale Alimentação, que a população recebia um vale, e aquele vale valia dinheiro, ela ia nos supermercados comprar, e aquele vale só tinha valor mesmo, só podia ser comprado sob pena de não ser pago se levasse a assinatura das assistentes sociais que estavam à frente de algumas políticas dentro da política de assistência. Então, nós vencemos aquele primeiro fake news, né, que a gente sofreu. Foi a Maria Emília que sofreu fake news na cidade de uma forma bem perversa. Inclusive, durante a campanha, durante a eleição, né, eles saíam em boca de urna dizendo, olha, não adianta votar na Maria Emília mais, não joga o seu voto fora, ela está presa. Então, tivemos que fazer, no dia da eleição, tivemos que fazer um mutirão das pessoas que estavam na candidatura, para correr todos os locais de votação, ficar lá e dizer, olha, é mentira, não procede, Maria Emília é candidata, não tem... Foi assim uma luta bastante intensa, que mexe com a nossa honra, né, com a nossa dignidade, com a nossa família,
e que todo mundo tem o direito até de duvidar, inclusive os nossos próximos, porque eu fui secretária há 8 anos, né, da política de assistência. Graças a Deus que a minha condição de secretária, eu trabalhei muito com o servidor público, com a autonomia dele. Os pontos estratégicos eram de servidores públicos, principalmente aqueles pontos onde se falava de orçamento, de financiamento, quer dizer, que trabalhava com orçamento e com dinheiro, né? Funcionários de carreira, que tinham uma expressão de idoneidade muito forte. A sorte da gente é nunca ter praticado nada e também ter pessoas com competência e legitimadas, né, concursadas à frente da liberação, seja de orçamento, seja de licitações, etc, etc. Nós tivemos essa preocupação. A assistência social na cidade de Blumenau foi construída pelo coletivo da assistência social, por servidores públicos, né, por pessoas extremamente competentes, muito competentes, a maioria assistentes sociais. Nós tivemos advogados, tivemos psicólogos, tivemos professores. Nós criamos uma equipe bastante grande, cedidas pela Secretaria de Educação, Meio Ambiente. Todo mundo foi solidário na implementação da política de assistência social. Então, é muito importante quando estamos à frente, seja na Câmara de Vereadores, seja no Executivo, que a gente tenha essa compreensão, né? Da ética, da responsabilidade, da honestidade, né? Da participação das pessoas, né? Que a gente não tenha esse olhar autoritário, né? Exclusivo, soberbo, né? Que a gente não seja dona da verdade, mas que tudo seja extremamente pensado, planejado, né? E que a política pública chega a quem de direito dela, né? Então, todos os trâmites, todas as ações que a gente tem que tomar burocraticamente tem que ser voltada a facilitar o acesso à política pública. Então, dessa forma, foi uma experiência riquíssima. Posso ficar com vocês horas, dias, relatando a experiência rica que foi estar no governo por 8 anos, governar com o servidor público, com a servidora pública, né, de forma planejada, um planejamento participativo, continuado, né, com metas, com objetivo para ser alcançado, metas a serem alcançadas, estratégias, sempre vinculado à população destinatária da política pública, né? A ponto de você trocar a famosa cesta básica por um estudo aprofundado sobre a questão de acessar diretamente ao supermercado para que a população escolhesse a sua alimentação, para que ela pudesse ser a protagonista das suas necessidades no campo da garantia alimentar, né? Então, nós fizemos grandes modificações, inclusive dentro da própria lei da política de assistência, que na época era muito nova, né? A LOAS era muito nova, a regulamentação dela no município era muito novo. Nós governamos dentro da política de assistência com pessoas que vinham dessa luta, né? Então, é muito interessante, né, que a gente possa também trocar essas experiências no campo do executivo, né, que às vezes nós mulheres, principalmente, não temos essa dinâmica, né. Aí, com esse resultado todo, fomos para a vereança. Eu era afiliada ao Partido dos Trabalhadores, então o primeiro planejamento da candidatura foi pegar todo o planejamento da legislatura, foi pegar todo o planejamento da candidatura, todos os grandes tópicos, né, que me fortaleceram no meu discurso, na minha fala com a população na busca do voto. Pegamos tudo que foi planejado, todas as falas que a gente falava, né, quais eram os objetivos, a quem nós estávamos representando ali. Nós estávamos na condição da fala, mas era a fala do negro, do LGBT, da mulher, né, das crianças, porque na época saiu uma pesquisa, inclusive acho que a Maria do Rosário era de uma comissão legislativa de investigação sobre a exploração infanto-juvenil, exploração sexual infanto-juvenil, e Blumenau estava dentro desse resultado final. Então a gente também focalizou a criança, o adolescente, né, a questão do trabalho infantil, a questão do idoso, né, nós resgatamos a valorização do idoso. Então tudo aquilo que saiu enquanto candidatura
né, enquanto processo eleitoral, ele estava no primeiro encontro do planejamento também estratégico da candidatura, da legislatura, que ia iniciar. E esse planejamento é que deu o norte do meu modo de legislar, né? Era um modo petista de legislar, e esse modo petista de legislar era de um planejamento estratégico e de participação intensa da população, a qual nós intensamente deveríamos estar trazendo como protagonista de um mandato, né? E esse planejamento ele foi do princípio até o fim do mandato, né? Nós tínhamos semestralmente, que culminava também no encontro anual, que dava conta de mapear o que a gente já tinha atingido no primeiro ano, o que deveria ser atingido no segundo ano e como nós teríamos que chegar no último ano, entregando o bastão de nova campanha para um novo personagem que estaria representando esse coletivo e essa forma de legislar, né? E há também uma estratégia muito grande para um processo de mandato, é a escolha dos assessores. Eu tive a felicidade de ter assessores que foram escolhidos por esse coletivo, né, e que estavam visceralmente vinculados aos movimentos populares, né? Eu tive o Lenilson, né, que todos conhecem, eu tive o Sérgio, né, eu tive a Doralice, que era professora militante do partido e militante dos movimentos populares. Então, as pessoas que foram compondo, eu tive a Cornélia, por exemplo, né, de forma alternada, que foi professora do Movimento É Vida, voltada à questão do idoso. Então, nós fomos mapeando, não eram minhas escolhas pessoais, olha, esse aqui eu me afino melhor, não. Nós entendemos que nós estamos a serviço de um projeto, né? Nós estamos a serviço do projeto e nós éramos o projeto. Então, a relação não era da vereadora com seus assessores. A relação era de construção coletiva, mapeando o planejamento, porque era um arco-íris, né? Ele ia se compondo, né? E ele tinha que funilar com o resultado, né? O resultado que nós tivemos foi um resultado bastante intenso, né? Inclusive eu entreguei esse resultado aqui, o relatório final do mandato de 2005 a 2008, né? Começo de 2005 a 2008, nós entregamos na FURB, na biblioteca, nós entregamos na biblioteca pública, né? Para que também ficasse lá à disposição das pessoas que quisessem pesquisar. Foi o primeiro mandato a colocar nesses espaços de bibliotecas o seu mandato, né? Nós fizemos resumos de toda a legislação que a gente apresentou nesse momento, né? Nesses 4 anos. Eu quero dizer para vocês que foi uma experiência riquíssima, 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 né? Nós trabalhamos, por exemplo, eu era a única mulher, teve um momento, uma vereadora que ficou suplente, e aí ficou um mês, mas eu fui toda aquela legislatura sozinha como mulher. A maioria de evangélicos, né, eram homens evangélicos, de direita e de extrema direita, né? Mesmo assim, nós conseguimos passar uma legislação sobre o público LGBT, nós conseguimos passar uma legislação, inclusive criminalizando a homofobia na cidade de Blumenau, uma das poucas cidades, porque o mandato também estava vinculado às lutas nacionais. Então, tudo aquilo que acontecia aqui eram colocadas nos relatórios das lutas nacionais, tudo que era determinado nas lutas nacionais nós incorporávamos aqui, desde o Laço Branco, por exemplo, que era o movimento dos homens contra a violência doméstica, que a gente fazia nas praças, que a gente ia abrir espaço para os homens falarem naquela semana e tal, sobre a violência, porque a gente entende que eles têm que estar incorporados nisso, né? Desde o Laço Branco até a possibilidade de a gente fazer visitações nos equipamentos voltado à questão da violência, tudo estava vinculado nacionalmente. Então era um mandato com uma ramificação bastante intensa. Nós éramos, foi uma legislatura de evangélicos, mas que nós conseguimos colocar a semana no calendário municipal, a semana de atividades das religiões
brasileiras na cidade de Blumenau, né? Com exposição dos rituais, com exposição das vestimentas. Fizemos exposição, inclusive, dentro da Câmara de Vereadores, com todas as entidades, né? Então, foi um mandato extremamente positivo, com resultados fantásticos. Nós mudamos as estruturas internas, né? A gente conseguiu fazer do mandato, realizar mesas redondas, seminários, né? Inclusive de alteração de cadeiras, etc, etc. Demos bastante trabalho também para a organização interna da Câmara de Vereadores, que de vez em quando tinham que estar mexidos, porque a gente fez muitos seminários. Quando houve aquela luta do armamento, nós fizemos um debate fantástico, com prós e contras, né? Fizemos aqui uma comenda, o do Shadrach, para homenagear as pessoas que lutavam pela preservação do meio ambiente na cidade de Blumenau, né? Resgatamos histórias desse homem, fizemos exposição da sua vida, dos instrumentais, das cartas, na época que os governos federais mandavam cortar a vegetação para plantar eucaliptos, etc. Quer dizer, houve uma dinâmica, nós ocupamos muito a mídia, muito a mídia. Nós fizemos um mandato muito nas comunidades, a gente esteve sempre nas comunidades, mas como eu digo para vocês, assim, ó, mulheres, primeiro foi um mandato feminista, né? Nós tínhamos radicalmente essa questão feminista, né? Então, desde a nossa fala até todos os projetos que estão aqui dentro, todos os encaminhamentos, tudo aquilo que vocês possam imaginar, né, sob indicação, tudo está vinculado a esse norte, um mandato feminista, né, de esquerda, popular, e nós não abríamos mão. A gente não se deixava convencer apenas para se preocupar com o calçamento, com o esgoto, que são necessários principalmente para a vida das mulheres, né? Para reduzir o seu trabalho doméstico. Aí a gente lutava por tudo aquilo que naquele momento estava muito aguçado no governo federal, que era o governo Lula, né? Sobre as políticas para as mulheres. E como nós tínhamos sido, na cidade de Blumenau, a primeira cidade do estado de Santa Catarina e uma das primeiras no Brasil a instituir uma política pública voltada ao combate à violência doméstica contra as mulheres e com serviços voltados à política para as mulheres, então nós tínhamos uma relação com os ministérios muito forte enquanto mandato, né? Então não era um mandato pensando no voto, né? Era um mandato pensando no público e pensando naquele planejamento que a gente tinha feito. Então, o que eu posso deixar para vocês é assim, ó, vocês podem, inclusive tem aqui comigo, se quiserem levar, ler, tudo está à disposição. Também tem na biblioteca Fritz Miller, acho que é o nome da biblioteca, né? E tem também na biblioteca da FURB, que a gente fez um ato, inclusive, na entrega. E também tem relatos que a gente pode fazer com detalhamento de todos os projetos de lei, etc, etc, né? Fico bem à disposição de vocês. Agora, que nós precisamos de mulheres na política e na Câmara de Vereadores e no Executivo, nos espaços de deliberação e de poder, precisamos. Mas nós também queremos dizer quais as mulheres, né? Quais são as expectativas que nós podemos esperar dessas mulheres? Quais são os compromissos que ela tem, né? Eu consegui transitar com várias mulheres, né? Mas muitas vezes mulheres que sucumbem à indicação de homens machistas, de formas históricas de legislar, né? Se preocupando muito mais em ganhar o voto, fazendo o assistencialismo, etc, etc, do que efetivamente bancar, né, uma boa fala, um bom discurso, um bom argumento. Nós jamais iríamos na defesa de qualquer projeto sem um embasamento, e para isso as pessoas, esse coletivo que faz parte de um mandato, ele é fundamental.
Ele é fundamental. Eu precisava das questões da população negra. O Lenilson tinha um vasto conhecimento, mobilizava a população, fazíamos reunião, falávamos das necessidades, falávamos das dinâmicas, do nível de conscientização, de consciência, e dali saíam os projetos, e esse projeto era pesquisado em nível nacional e estadual, e aí depois a gente fazia a apresentação. Então, quando nós íamos para a defesa de um projeto, mesmo sendo oposição, nós conseguimos implementar 97% dos projetos que apresentamos. E foram muito polêmicos os projetos. Desde as questões LGBT, quanto as questões do negro, quanto as questões das mulheres. Por exemplo, um debate que era dificílimo fazer, porque silenciava aquela casa legislativa, depois vinham todos os outros vereadores nos chamando de tudo que vocês possam imaginar, era o debate do aborto, por exemplo. Mas nós nunca nos recusamos de fazê-lo, e fazíamos com competência, com argumentação. Então, quando nós escolhemos uma mulher, ela tem que ter essa compreensão primeira, no meu entender, que ela tenha alma popular, que ela não esteja na linha popular só por estar, que ela tenha alma na luta das mulheres, principalmente das feministas, né? Dessas feministas que lutam por tudo aquilo que hoje nós temos de avanço e que continuam lutando por tudo aquilo que não foi avanço, que foi difícil e que ainda precisamos avançar, né? Que tem essa radicalidade, né? Não a radicalidade do debate, não a radicalidade da raiva, do ódio, mas a radicalidade para que a mulher efetivamente possa caminhar no nível de igualdade, né? De dignidade, como nós efetivamente estamos aptas a fazer, né? Mulheres que não estejam preparadas, eu não estou falando em nível intelectual, estou falando em nível de participação, de envolvimento, né? E de simplicidade de acolher e escutar as experiências e as falas de todos aqueles, né? Por exemplo, o meu lugar de fala, né, na questão do negro, na questão LGBT, né, era um lugar de fala que eu tinha que, como vereadora, primeiro apresentar, né, e depois sentar e deixar o negro falar, deixar o LGBT falar, né, não por ser boazinha, mas porque faz parte do projeto, entendeu? Porque é um projeto de sociedade que nós estamos representando, né? Então, você estar à frente naquela tribuna não é estar na frente do coletivo, não é estar na frente do conhecimento popular, né? É estar com o conhecimento popular, né? Então, mais ou menos é isso que eu gostaria de deixar, e fico à disposição de vocês por uma outra hora, vocês fazerem perguntas e eu poder responder, tá bom, gente? É que eu estava numa outra atividade e eu só tirei esse tempo aqui para poder atender a minha querida Carla, e depois que ela colocou o nome de todas que estão aí eu fiquei mais entusiasmada ainda de poder falar com vocês, tá bom, gente? Mas planejamento da candidatura, né? Planejamento não só dos amigos, daqueles que defendem o que esse mandato vai defender, né? E depois ter essa seriedade de não abandonar o coletivo, de fazer as reuniões de planejamento estratégicas, de escutar muito, né? E de nunca negar essa luta, a sua história, a história de quem está, né, nesse coletivo, e a história de luta de todas as mulheres, das nossas antepassadas, nossas agora e das nossas futuras, né? Então, basicamente é isso. A radicalidade em defesa do amor pleno, a radicalidade em defesa da pluralidade, da igualdade, da justiça, né? Não da justiça da direita, mas da justiça da vida, né? Bem vivida, com saúde, com dignidade, com liberdade, tá, gente? Não abrir mão disso nunca, por nenhum poder, tá bom? Tenham uma boa reunião, desculpa se eu me alonguei, fico à disposição de vocês, tá bom, gente? Um abraço, um beijo fraterno, e se puderem, fiquem em casa, se cuide, porque a pandemia vai passar e nós vamos sobreviver com uma luta intensa pela frente, tá bom? Um beijo, beijo Carla, beijo a todos vocês.